Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e o seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendindo tudo quanto tinha dado, lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, você está curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem falas ainda o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe desse de comer. Amém? Amém. Soberano Deus, ó Pai, neste momento entregamos aqui, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, entrego aqui a minha vida nas Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa usar esse vaso. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, conforme a Tua palavra. Pai, nós glorificamos o Teu nome e agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor fala sobre Jairo. Fala que Jairo era um homem, um principal da sinagoga. Ele era um líder ali na sinagoga, um homem muito importante, um homem muito respeitado ali na sinagoga, e que ele tinha uma filha que ela estava enferma. E ele, como uma pessoa muito importante, por ver um filho ali, a filha dele ali, sofrendo com aquela doença, precisando ser curada, ele usou de todos os meios que ele tinha para que a filha dele fosse curada. Assim a palavra do Senhor diz. E mesmo assim, a filha dele não foi curada. Tudo que ele tinha para fazer, ele fez. Ele usou de tudo, do poder dele, para conseguir a cura para a filha dele. Só que a filha dele não foi curada mesmo assim. E a palavra do Senhor fala que ela era a única filha que ele tinha. Então, diante daquela situação, Jairo sabia que ele estava prestes a perder alguém muito importante na vida dele, que
que era a única filha que ele tinha. E naquele momento, Jairo, eu acredito que Jairo se desesperou diante daquela situação. Porque imagina você ter um filho prestes ali para morrer, você não ter mais como ajudar aquele filho ali. E Jairo estava nessa situação. Mas Jairo, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Ele já tinha ouvido falar em Jesus que curava, que fazia milagres, que transformava vidas. Então Jairo, ele viu isso, uma oportunidade dele ali buscar Jesus para que a filha dele fosse curada. E o que Jairo fez? Quando Jairo ficou sabendo onde que Jesus estava, Jairo foi o quê? Até Jesus. E chegando lá, a palavra do Senhor fala que Jairo se prostrou diante de Jesus. Naquele momento ali que Jairo se prostrou diante de Jesus, ele deixou de lado quem ele era. Ele não estava ali como líder da sinagoga, como o homem principal da sinagoga, não. Ele estava ali como uma pessoa que precisava de um milagre. Então imagina Jairo, um homem muito respeitado, um líder ali, está ali prostrado diante daquelas pessoas, diante de Jesus. E naquele ato dele de se prostrar diante de Jesus, ele mostrou, não só para ele, mas para todos que estavam ali, a dependência dele naquele momento por Jesus. Naquele momento, Jairo, ele não tinha mais o que fazer. A única solução para ele era a cura que Jesus tinha para a filha dele. E ele teve uma fé inabalável naquele momento. Então, quando Jairo chega ali, se prostra diante de Jesus, diante daquela situação, e fala com Jesus que ele havia uma filha enferma, que ele precisava da cura da filha dele, Jesus fez o quê? Levou Jairo junto com a multidão para que fosse até na casa de Jairo, para curar a filha dele. Porque nós sabemos que o ato de Jairo ali naquele momento foi um ato de fé, foi um ato de, podemos dizer, uma angústia muito grande que ele passava. E ele precisava de alguma forma sanar aquela situação. Ele precisava que aquele sofrimento acabasse. E é muito importante que a palavra do Senhor, através desse momento, que fala como Jairo, quando Jairo se prostrou, Jesus nos mostra sobre isso também. Sobre nos prostrar diante do Senhor. Sobre acreditar que só Ele pode fazer. E a palavra do Senhor nos dá uma confiança e nos dá uma esperança e nos dá uma ligação que somente Deus pode fazer isso por nós. E naquele momento ali, é que aquela multidão apertava, que aquela multidão sufocava ali Jesus, e Jesus passando ali pelo aquele povo, e o povo clamando pelo Senhor, falando com o Senhor. Jesus naquele momento, ele já sabia da situação de Jairo. Ele já sabia que Jairo tinha uma filha que estava doente, que Jairo precisava de uma cura. Ele já sabia de tudo, da mesma forma que ele sabe tudo na nossa vida. Só que ele libera situações na nossa vida para saber se nós estamos o quê? Buscando Ele mesmo, se nós estamos nos prostrando diante dele. Porque assim como aquela filha de Jairo ela era o tudo para Jairo, que ela era a única filha de Jairo, o que Jesus quer de nós? Que Ele seja tudo na nossa vida e que Ele seja o único na nossa vida. Então, a partir do momento que Jairo entendeu que as forças dele não eram capazes de curar a filha dele, ele foi atrás de Jesus. Jesus deu importância à fé de Jairo. Jesus acreditou que Jairo ali estava disposto a seguir ele até que a cura acontecesse na vida daquela criança. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que Jairo, ele precisou passar por essa situação, ele precisou entender que nada que ele fez foi o suficiente para salvar a filha dele. Que o único ali que poderia fazer alguma coisa era Jesus. E às vezes na nossa vida, o que acontece? Por mais que nós somos conhecedores dos milagres de Jesus, por mais que nós sabemos que Jesus é poderoso, mesmo assim,
nós buscamos resolver os nossos problemas, buscamos cumprir os nossos propósitos com as nossas próprias forças. E Jairo, ele passou por algo muito triste e forte na vida dele, até ele entender que somente Deus tinha poder sobre a vida dele. Somente Jesus tinha poder sobre a vida dele. Então, o que o Senhor fala aqui nesse pedaço dessa história para nós é o quê? Que nós, como conhecedores, como nós sabemos o que Deus pode fazer por nós, nós não precisamos chegar a esse ponto que Jairo chegou. Jairo precisou chegar quase perto de ver a filha dele ali morta, porque reconheceu que Jesus era poderoso o suficiente depois que ele fez tudo o que ele podia com as próprias mãos dele, com o poder dele. Então, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é que Ele precisa ser único e primeiro na nossa vida. Único, nós estamos aqui nessa noite, Ele já é na nossa vida. Nós já servimos Ele aqui. Nós já servimos Ele. Mas o que Ele quer nos dizer aqui é que Ele também precisa ser o primeiro. Porque às vezes, situações da nossa vida, nós deixamos Jesus sem estar em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes são situações pequenas que nós deixamos Jesus de lado. Às vezes no nosso dia a dia nós deixamos situações. Às vezes Jesus vem depois do almoço. Jesus vem depois que a casa está arrumada. Jesus vem depois que levou o filho na escola. Jesus vem depois que chegou do trabalho. Jesus vem depois que chegou da escola. Jesus vem até... A hora que a gente acorda, tem dia que o nosso braço acorda primeiro que o abrir dos nossos olhos, procurando o celular. Às vezes, nós olhamos primeiro no dia o celular do que nós agradecemos o Senhor pelo aquele dia. Então, são coisinhas ali que Jesus, Ele, através dessa palavra, Ele me mostrou mudanças na minha vida. E ela não veio vazia, porque... Se Ele ministrou essa palavra na minha vida, é porque tem mais pessoas que precisam mudar constantemente todos os dias o seu ato. Porque o que Jesus quer de nós nessa noite é que Ele seja o primeiro no nosso dia, Ele seja prioridade na nossa vida. Quando Jairo descobriu que Jesus era prioridade na vida dele naquele momento, a filha dele estava quase morta. Então nós estamos aqui nessa noite e o Senhor está nos alertando que quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, as situações podem até vir, mas o milagre vem junto. Só que em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é Jesus. E no versículo 35 diz assim: estando ele ali falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Agora vem uma parte muito importante nesse texto. Jairo estava ali em meio àquela multidão, tentando chegar na casa dele, para que aquele milagre acontecesse na vida dele. Aí o que acontece? Uma mulher toca nas vestes de Jesus. Jesus viu que saiu virtude dele, parou a multidão para descobrir quem que era aquela mulher que tinha tocado nas vestes dele. Agora imagine a cabeça de Jairo naquele momento pensando: meu Deus, a minha filha já chegou a notícia que ela está morta, e Jesus ainda vai fazer um milagre aqui. Imagina a cabeça de Jairo lá pensando. Só que naquele momento Jesus ouviu aquela conversa e falou: não temas, Jairo, crê somente. Amém. Diante dessa palavra, o Senhor vem nos dizer que na nossa caminhada junto com Jesus, junto com Deus Pai, nós vamos ter mesmo situações assim. Vão ter pessoas que vão chegar depois e vão receber o milagre primeiro. Mas isso não significa que você não vai receber o seu milagre. Você está com o mestre, você está andando com ele. Por que você não vai receber o seu milagre? Nós vamos receber o nosso milagre se nós tivermos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se Ele for prioridade, se nós obedecermos a palavra do Senhor. A fé de Jairo salvou a filha dele.
E o que precisa hoje para você receber o seu milagre? Naquele momento, Jairo, ele ficou ali quieto, esperando, mas eu acredito que a cabeça de Jairo estava com um turbilhão de pensamentos de o que ele ia fazer, como ele ia viver sem a filha dele, mas no fundo ele sabia: eu estou com o Todo-Poderoso e ele vai fazer por mim. Assim como ele está aqui nessa noite, ele vai fazer por nós. Ele anda aqui junto conosco, a gente está aqui juntinho com ele. Mas ele deixou um alerta para nós hoje, que ele precisa ser o primeiro. E nós precisamos buscar ele primeiro. Porque o nosso milagre, ele está aqui do nosso lado. Ele anda com a gente. Não importa o tempo que o Senhor vai entregar, não importa o momento que o Senhor vai entregar. Jairo não estava ali junto com Jesus e veio uma mulher receber um milagre, mas aqui fala que no final Jesus fez o quê? Se afastou da multidão, seguiu com Jairo até a casa dele. E lá ele cumpriu o milagre, sim ou não? Ele cumpriu o milagre. Então, Jesus, ele sabia ali que a filha de Jairo estava naquela situação. E ele também cumpriu um milagre no meio do caminho, que foi a mulher de fluxo de sangue. E aquela mulher precisava de uma cura. E Jairo, no início da história, ele também precisava de uma cura. A filha dele não tinha morrido, ela precisava de uma cura. Mas no final, no meio da história aqui, Jairo já não precisava de uma cura. Jairo já precisava que ressuscitasse a filha dele. Então o milagre ali já mudou de patamar. Ali já precisava de um milagre. Não era uma coisa fácil. Então a espera nossa por um milagre, nós não podemos questionar, nós não podemos reclamar, nós precisamos só esperar. Porque só quem sabe o tamanho da nossa dificuldade, só quem sabe o que é que o Senhor vai entregar para a nossa vida é Ele. Então toda espera, com Jesus do lado, ela não é em vão. O seu milagre e o milagre do outro que está ao seu lado, para Deus não é impossível. Ele pode cumprir, porque Ele cumpriu nessa história aqui na vida de Jairo e daquela mulher e da filha de Jairo. Então, quando nós olhamos ali pro milagre da cura e o milagre da ressurreição ali da filha de Jairo, que as pessoas achavam que ela tinha morrido, mas para Deus para Jesus ela apenas dormia. Então nós olhando aqui hoje, com o nosso olhar aqui, um milagre de cura e um milagre de ressurreição, qual foi o milagre que Deus teve que usar tamanha graça, que precisou tomar tamanho poder para cumprir? Foi da filha de Jairo. Porque aos nossos olhos, nós não temos poder com a morte. Nós temos somente que clamar e entregar nas mãos daquele que pode fazer. Então a palavra do Senhor nos mostrou através dessa história aqui, que não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa quem vai andar do nosso lado, quem vai receber o milagre, quem não vai receber, se você recebeu primeiro ou se você recebeu depois, Jesus, ele vai entregar no tempo certo. Jairo, ele precisou de esperar ali talvez por umas horas até chegar na casa dele, mas ele recebeu. Ele teve fé diante daquela situação, ele ficou ali, porque ele poderia, na hora que chegou a notícia, ir embora, pensando assim: eu não preciso mais, minha filha já morreu, então eu vou embora. Não, ele continuou. E o Senhor fala conosco nessa noite: continue, persevere do lado de Jesus, persevere do lado daquele que é todo poderoso, que você vai receber as suas bênçãos, que você vai receber as promessas, que Jesus vai transformar a sua vida, a sua casa. Mas queira Ele ser o centro da sua vida. Queira que Ele esteja na sua vida. Queira que a sua família esteja na presença dEle. Que o seu dia você possa entregar nas mãos do Senhor, consagrar nas mãos do Senhor, e que Ele possa fazer a vontade dEle. Porque o Todo-Poderoso de ontem é o mesmo de hoje, vai ser o mesmo da manhã. A única diferença é: você vai estar com Ele ou você não vai estar com Ele, você vai servir Ele ou você não vai servir Ele. A decisão é minha, a decisão é sua. Mas Ele vai continuar fazendo os milagres, Ele vai continuar cumprindo aquilo que Ele deixou na palavra dele. Então nessa noite,
Não desista de andar com Deus. Não desista de estar na presença de Jesus. Esteja com Ele. Nós não vamos perder nada de estar aqui. Nós não vamos perder nada de servir o Senhor. Porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca, Ele vai entregar. Se você se entrega, Ele vai fazer grandes milagres, como Ele fez ali na vida de Jairo. Porque a história de Jairo não está aqui na Bíblia só para ser contada de qualquer forma. Não, ela está aqui para nos ensinar que todos os dias o Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida. Amém? Então leve essa palavra para casa. Entrega a sua vida, a sua casa nas mãos do Senhor. Entenda que só Ele pode fazer mesmo. Que a sua situação não define o que Jesus vai fazer. Porque só Ele tem o poder. Imagina você poder andar junto com aquele que pode fazer todas as coisas. É crer no impossível. É crer em algo invisível, que você só sente. Porque o Espírito Santo, você só sente Ele. Você não consegue ver. Você consegue ver as coisas que Ele já fez. Então não deixe dúvidas ser implantadas na sua mente. Não deixe que pessoas implantem na sua mente coisas que Jesus não vai fazer, que Jesus não vai cumprir. Porque Jesus cumpre, Jesus Ele abençoa e Jesus guarda as nossas vidas todos os dias. Então apenas creia, apenas leve Ele com você, apenas leve a sua casa para perto dEle e escolha Ele todos os dias. Porque assim como Jairo, vocês não vão se arrepender, eu não vou me arrepender. Porque grandes são as coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas, nesse lugar e por onde nós passamos. Então o que o Senhor quer de mim e de você nessa noite é que entrega tudo nas mãos dEle. Entrega seus problemas nas mãos dEle, entrega suas dificuldades na mão dEle, entrega seus filhos na mão dEle, a sua casa nas mãos dEle, seus problemas nas mãos dEle, porque Ele é o único que tem poder para fazer. Porque Jairo reconheceu esse poder e foi abençoado com a ressurreição da filha dele. Amém? Então fique de pé neste momento. Vamos orar, vamos entregar a nossa vida aqui nas mãos do Senhor. Vamos entregar o nosso coração aqui neste momento. Feche seus olhos. Entregue aqui nesse momento a sua casa, a sua família, os seus filhos, se você já tiver. Entregue ao Pai tudo que você tem hoje. Seja o que for, o que você acha que não é nada, que é tão pouco para entregar para o Senhor, entregue. Entregue, porque Ele vai fazer disso aí grandes testemunhos. Soberano Deus, ó Pai, nessa noite aqui, Pai, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Oh Deus, entregamos o nosso problema, entregamos a nossa casa, a nossa vida, entregamos, ó Pai, as nossas aflições, as nossas dúvidas. Ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor pode fazer por nós. Pai, nessa noite, ó Pai, nós glorificamos ao Senhor através dessa palavra. Através dessa palavra que houve cura, que houve ressurreição, que houve transformação. Ó Pai, através dessa palavra nós pedimos. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser, Pai, como aquele homem. Que nós possamos ser como Jairo, que continuou o caminho com o Senhor. Que nós possamos ser como Jairo, que não olhou para aquilo que foi dito, para as palavras lançadas no meio do caminho, e ele continuou com o Senhor. Que nós não venhamos olhar para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita, que nós possamos olhar somente a Ti. Pai, nós glorificamos ao Senhor por esse grande milagre que nós certificamos nessa noite dentro da Tua palavra. Nós glorificamos porque a nossa fé nessa noite, ó Pai, foi engrandecida através desse testemunho. Porque mais uma vez nessa noite nós reconhecemos que só o Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. E que se de alguma forma, Pai, nós não estivermos colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, que o Senhor possa nos dar um sacolejão para que nós possamos entender que o Senhor é o Deus que pode fazer, que o Senhor é o Deus que tem que vir primeiro antes de qualquer outra coisa, para que outras coisas possam ser alcançadas. Ó Pai, que a nossa força não venha, ó Pai, ser maior que a Tua, que nós não venhamos achar que a nossa força é suficiente, mas que nós venhamos achar e encontrar força no Teu Espírito Santo. Pai, nós glorificamos aqui, Pai, nessa noite por tudo. Nós entregamos aqui a nossa vida.
Pai, que se precisar nessa noite de haver um milagre, Pai, que o Senhor possa alcançar pessoas aqui. Pai, com a transformação, com a restauração, com a libertação. Pai, seja com qual área for, que o Senhor possa vir de encontro com cada um. Que nós não venhamos sair daqui hoje com a mesma maneira que nós entramos, mas que nós venhamos sair com um caráter transformado, com a mente transformada e um coração transformado no Senhor. Pai, nós agradecemos por este momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue derramando graça sobre as nossas vidas. E que o Teu milagre possa ser real na nossa vida em todos os dias, no nome do Senhor. Amém. Aplaude Jesus. Glória a Deus. Amém. Então leve Jesus para casa. Escolha Ele todos os dias. Que Jesus possa ser a sua escolha diária. E que demais Ele vai se cumprir na nossa vida. Amém? Abra as mãos para receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida de cada um. Abraça o Espírito Santo, leve Ele para casa. E que nós possamos ter um final de semana abençoado no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.